Quais foram as últimas aulas que nós tivemos? Aleluia! Fala, gente. Qual foi? As últimas duas aulas que nós tivemos, vocês não lembram? Fala aí. Pela madrugada. Nós falamos sobre edificando gerações, ok? E para falar sobre esse assunto edificar gerações, o que é que nós aprendemos aqui dentro desse estudo? Nós aprendemos o valor imprescindível, né? Eu uso muito essa palavra imprescindível, né? Que quer dizer de suma importância, né? Que não pode ser tirado. É uma premissa. Ao longo do nosso desenvolvimento, nós acabamos nos espelhando no que os outros esperam de nós. E o que acontece? Apagamos a nossa autenticidade. E quantos não estão vivendo o retrato disso? As pessoas, elas vivem tanto o que passam para ela na infância, na adolescência, ao longo da vida, que ela esquece de quem ela é, né? Da sua legitimidade, da sua autenticidade. Então, aquele brilho que nos ilumina no meio da multidão, vai o quê? Vai apagando. A gente acaba querendo ser outra pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso acontece com qualquer pessoa. Então, são essas facilidades, sabe? Essas facilidades aí, que têm sido enterradas no interior das pessoas, que não apenas ajudam as pessoas a viver uma vida assim, mais superficial, né? Mais sem comprometimento. Hoje as pessoas querem fast food espiritual, né? Eu falo porque eu trabalho com gente o dia todo, gente. Eu trabalho com gente o dia todo. Eu acho que por dia eu atendo umas 100 pessoas, né? Então eu estou envolvida, né? Estou envolvida assim inteiramente, sabe, dentro dos desafios das pessoas, né? Então assim, eu sou muito analítica, mas no sentido não de crítica, sabe? Mas eu me coloco no lugar da pessoa. Então, quando eu me coloco no lugar da pessoa, eu penso como eu agiria. Então, existem condições que as pessoas estão, quando eu me coloco no lugar, eu falo, meu Deus, mas que capacidade mental essa pessoa tem para poder permitir ser colocada como animal? O tratamento que ela está recebendo, a forma como ela está vivendo, ela está se colocando como animal, e a Bíblia diz em Levítico, não se porá perante ninguém como animal, porque Deus te criou um ser humano, ele é superior ao reino animal. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse brilho vai se apagando com essas facilidades, essa modernidade, essas coisas muito rápidas. 10 passos para não sei o quê. Em 5 dias você consegue. 10 dias não sei o quê. Existem coisas que, sim, você consegue em um curto prazo. Quando alguém que já fez o caminho várias vezes e descobriu uma forma, um método, né, de fazer o caminho por um outro ângulo, ela pode se te orientar. Só que existem coisas que estão na cara que não funciona, porque exige mais tempo. Até porque cada um de nós temos um tipo de mentalidade, né? Alguns têm a mente mais evoluída, outros são mais lentos no aprender, né? Outros não desenvolveram nada na sua vida, nunca leram um livro. Os neurônios estão definhando. Então, essa pessoa tem uma capacidade de absorver conteúdo com muito mais lerdeza, né? Bem mais devagar. Então, assim, é muito genérico eu falar para uma pessoa que nunca leu um livro, né, que ela vai ler aquele livro, a vida dela vai mudar. Não vai. Ela vai ter que ler uns 1000 livros na vida dela, porque ela nunca leu um. Na verdade, ela fugiu da escola no segundo ano primário. Então, assim, a gente precisa, sabe, ser muito realista com as pessoas, né? Então, a construção do seu futuro, você precisa saber que ele precisa que você se comprometa com todo o percurso, né? Seu destino. Você precisa se comprometer. Então, descubra o que desperta a faísca dentro de você. Você tem que saber o que queima no seu coração, sabe? Isso aqui fala de talento natural, né? Que nós já falamos em outras aulas. Então, não existe facilidade maior, ou melhor, não existe felicidade maior do que você ser genuína, uma pessoa genuína.
sabe? Isso não tem a ver com você ser quem você foi, ou você persistir no erro, ou você ficar dentro de um quadrado. Não é isso. Nós estamos falando no sentido de você crescer, evoluir, mas para você ser quem Deus chamou você para ser, não para você ser outra pessoa, não para você ser uma réplica, tá? Então, você precisa criar um ambiente de pensamentos que possam te conduzir às promessas de Deus, né? Como é que eu faço para poder criar esse ambiente? Nós já falamos como é que a gente cria ambiente. A gente organiza, deixa arrumado, cheiroso, perfumado, tem um cantinho da oração, a gente tem que montar esse ambiente. Então, ter iniciativa sempre será a faísca que vai iluminar as tochas pelo caminho que você deseja seguir. É isso que vai clareando o seu caminho. Claro que é alinhado e baseado na palavra de Deus. Então, as pessoas vão seguir você naturalmente pela pessoa que você se transforma. Então, assim, hoje eu montei um escritório de mentoria, não foi nem porque eu nunca passou pela minha cabeça, né? Mas pelo meu desenvolvimento, pela minha evolução, as pessoas me procuram tanto para poder ajudar elas nas questões da sua vida, né, que eu acabei montando um escritório de mentoria que me levou para outras áreas, me levou para educação corporativa, me levou para desenvolvimento de equipes de empresa, né, me levou para desenvolvimento de líderes, departamentos, né, assim, que abrange várias áreas, né, que tem hora que eu falo assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Deus me colocou, porque eu com as minhas perninhas eu nunca ia parar lá, que nunca passou pela minha cabeça. Só que você se torna essa pessoa. Quanto mais você trabalha em você, quanto mais você investe em você, é isso que Jesus sempre quis falar para os fariseus. Não adianta você querer exigir deles o que vocês não fazem. Porque o que vai fazer com que eles se tornem essas pessoas é o exemplo do líder, é o exemplo da pessoa que está em desenvolvimento, tá? É isso que faz. Então, para poder edificar geração futuras, a gente precisa entender que uma lei só tem 100% de resultado quem depende 100% da energia. Assim, não espere colher o resultado imediatamente, mas tenha certeza de que terá de volta equivalente ao esforço empenhado. Gente, olha, eu vou falar para você uma coisa que é fato. Quando você parece que não, o nosso subconsciente quer nos sabotar. Ah, isso não vai dar de nada. Que isso? Você já está fazendo isso, já tem uma semana, já tem um mês, até agora não virou nada. O que você precisa pensar é a seguinte coisa: eu estou no processo. Eu sempre fui essa pessoa, minha mentalidade sempre foi essa. Então, eu não vou conseguir mudar do dia para a noite. Eu vou ter que quê? Então, vou ter que me esforçar o suficiente. Então, assim, é valioso. Você se esforça, você refaz o caminho, você falha, você volta lá, lembra de onde caíste, arrepende, volta, começa de novo. Então, sabe, fazendo e refazendo, fazendo e refazendo, fazendo e refazendo, pela repetição é que vai vir na excelência. Mas a minha geração não sabe o que é isso, porque não foi ensinado. Não foi passado para a gente quando a gente era pequeno. A gente ouviu tanto não quando a gente era criança. Não, não, vai cair, não sobe aí, não faz assim. E a gente acabou criando um sistema, né, sabotador na nossa mente de que a gente tem medo de arriscar. Então a gente não arrisca, porque é perigoso. Porque, não, a gente ouviu tanto não na vida que a gente tem medo de arriscar. E eu trabalho muito sobre isso. Não tenha medo de arriscar. Vai para cima. Mas se der errado, minha filha, enquanto a vida é esperança, levanta e vai de novo. Homens de Deus, mulheres de Deus, não podem ter esse medo. Eu tenho uma premissa, sabe? Eu acredito plenamente que se a pessoa arriscar, alinhado com o que Deus tem com a vida dela, ela comprometida, ela focada, ela gastando energia e se esforçando o suficiente, sabe? Ela pode até falhar, mas se ela tiver coragem de juntar os escombros e da cinza se levantar e ir de novo, sabe? É isso que faz com que a pessoa se torne bem-sucedida. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né, gente? De pessoas que falharam miseravelmente, mas tiveram uma história revolucionária e estão aí sendo contada para nós até os dias de hoje. Então, se você não tiver coragem, você sempre vai ficar onde? Na margem da vida. Você nunca vai conseguir edificar gerações futuras, né? A gente tem que entender a seguinte coisa: os nossos filhos, nossos netos estão vindo atrás de nós. O que eu falo muito com líderes aqui é a seguinte coisa: se o líder tem a mente fraca, os liderados têm a mentalidade fraca. Então, os testemunhos que são contados, sabe, é de mendigos. Ai, eu estava passando uma necessidade muito grande, estou desempregado, não sei o quê. Aí o pastor foi lá e fez um gato para mim.
Eu estava sem energia fazia 3 meses. Quantos anos de crente você tem, meu irmão? Tem 20 anos de crente, pelo amor de Deus. Mas que é isso, meu irmão? E aí do pastor ainda que foi fazer o gato para você, são testemunhos que você ouve, que você fala, gente, isso não é um filho de Deus, isso aí é um mendigo. Isso aí é a mentalidade de escravo. São testemunhos que, para um novo convertido, né, é até admissível. A pessoa acabou de chegar na caminhada cristã. Eu tenho vários testemunhos, né, que acabou gastando o carro, né, Deus mandou a providência, fiquei sem gás, Deus mandou a providência, mas isso lá no começo, gente. Agora a pessoa está anos na caminhada e a vida não vira, a vida não muda. As pessoas me perguntam muito, mas mas assim, é porque a mentalidade de muitas pessoas, gente, por causa do sistema, tá? Isso aqui não é a igreja, tá? É o sistema, tá? O que é o sistema? O sistema desse mundo. O sistema do mundo, principalmente aqui nos países de terceiro mundo, né? Quarto mundo, daqui para baixo é complicado, porque o sistema, a cultura é que a gente precisa ter só o que comer. A gente pagando as nossas contas, já estamos vivendo muito bem. Agora, quando você vai para os países de primeiro mundo, como eu já fui para 20 países, eu conheço países de primeiro mundo, eu sei que a cultura é outra. O prazer do país é ver você se tornar um empresário. É ver você se tornar alguém que granjeia e que você dá emprego. Então, o que o país faz? O país, ele trabalha para que você possa se tornar um empreendedor, um empresário, porque isso vai trazer o quê? Riqueza para o país. Diferente dos países, a cultura dos países baixos, né? De terceiro mundo, quarto mundo, quinto, sexto, sétimo, daqui para baixo. Que a mentalidade é, você tem que ter para comer. Então, assim, eu converso com pessoas hoje que as pessoas falam para mim, não, mas quando eu estava lá na igreja, sabe? Era uma pobreza, era uma miséria. E eu falava assim, não, não quero essa vida para mim, não. Quero não. E a pessoa saiu da igreja, né? E foi para o mundo. E hoje ela se tornou uma pessoa bem-sucedida, mas é vazia na alma, porque não existe vida sem Deus, não adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o sucesso do mundo, sem Jesus é fracasso total, não adianta. A fonte e a riqueza e a prosperidade e toda a vida emana de Deus. Sem Deus não é vida, é sobrevivência, pode ser qualquer outro nome, mas vida abundante é só com Jesus. Mas o fato é que as pessoas têm uma mentalidade que você não pode ter vida abundante se você anda com Deus. Se você anda com Deus, você tem que ter uma vida de sofrimento. Jesus pegou a cruz, ele diz, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Né? Mas as pessoas não têm qualquer clareza do que Jesus está dizendo. Nenhum momento Jesus está falando de miséria, nenhum momento Jesus está falando de passar fome, de ficar devendo os outros, de andar com o nome sujo. Não tem nada a ver com isso, gente. Jesus está falando acerca, sabe, do caráter moral de Deus em nós. Né? Porque o pecado nos deformou, sabe? O pecado nos fez egocêntricos, o pecado nos faz arrogante, o pecado nos faz escravos. Então, tomar a cruz de Jesus e seguir Jesus é você deixar de ser quem você é para se tornar quem Deus quer que você se torne. Então, é você se submeter a um processo dolorido. Que foi o que aconteceu com ele, que Paulo falou isso em Filipenses. Sendo Deus, deixou a forma de Deus e se fez o quê? Forma de servo, forma de homem. E foi obediente até a morte de cruz. Olha o processo. Ele deixou de ser quem ele era e submeteu-se para poder se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. Aí a Bíblia diz, e pagando todo esse preço que ele pagou, Paulo diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas por quê? Porque ele pagou o preço. Então, seguir Jesus, pegar a cruz e seguir Jesus, é saber que você vai ter que deixar de ser quem você é para se tornar quem Deus quer que você se torne. Então, é um processo de quebradeira, é difícil mesmo, mas a sua história vai se tornar espelho para as pessoas que vão vir atrás de você. Você vai edificar gerações futuras. As pessoas vão olhar para a sua história e vão contar a sua história, como conta a história de Davi, como conta a história de grandes homens da Bíblia que fizeram história. Como é que a gente faz história? Como é que a gente deixa um legado? Né? Como é que a gente faz com que os filhos, os netos, os bisnetos se espelhem em nós? Os filhos têm que olhar para nós e dizer assim, uau, minha mãe
Olha o exemplo que eu tenho de cristã, de serva de Deus, de mulher, de garra, minha mãe. Nossa, meu pai é o maior exemplo que eu tenho. Isso é honrar pai e mãe, é ser maior que os pais, né? O filho chegar a lugares que o pai não conseguiu chegar, porque Deus chamou os filhos para ser herança, e herança como flecha, são lançados como flecha, é mais longe do que nós fomos. Então a gente precisa edificar gerações futuras, tá? E o propósito, gente, é a sua missão como ser humano, é o seu norte. Mas para edificar gerações futuras, nós precisamos deixar um legado que fica na história. Pessoas serão impactadas pelo que você está construindo, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pela sua garra e força de vontade. Mas qual é a mentalidade das pessoas? É que elas podem se desenvolver só numa área, né? O importante só é eu ir para a igreja todo domingo ou todo culto, falar língua estranha, profetizar, né? E voltar para a minha vida, voltar para a minha casa. E a mesma guerra, mesma luta. Qual é a luta? 10 anos a mesma luta, 20 anos a mesma luta. Está todo ano tentando resolver os mesmos problemas. Aí a minha pergunta é, essa é a vida abundante que Jesus falou em João 10:10? Porque Jesus foi muito claro. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? E ali a Bíblia está falando acerca do mercenário, né? Está falando ali, as pessoas usam o texto para falar do diabo. A gente sabe que o diabo ele veio para isso e para muito mais, mas o texto em si está falando do mercenário, né? Do líder que não é líder, né? Que usurpa as ovelhas. Tem que ler todo o contexto para poder ver, tá? De João 10. Agora, no versículo 10, Jesus explica, mas eu vim para que tenham vida. E ele diz de novo, vida 2 vezes, para que tenham vida e vida em abundância. Que vida abundância é essa? Você não para para pensar, não? Tem hora, assim, que eu olho para algumas pessoas, assim, que já estão anos na caminhada, e eu começo a perguntar assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E o Espírito Santo me diz, minha filha, se essa pessoa não quiser mudar a mentalidade dela, nem o Espírito de Deus pode mudar se ela não se submeter, se ela não... Senhor, eu quero mudar. Esse livro aqui, ó, da Carol, esse livro aqui é fenomenal, que eu falei para vocês, eu indiquei para vocês, eu indico direto esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, da Carol Deckman, gente, esse livro é fenomenal, né? Que fala sobre a mentalidade, sabe? Essa mulher é uma neurocientista, assim, renomadíssima. Anos e anos de estudo para estudar sobre a mente, os padrões, comportamento, atitudes. E ela mostra que ninguém está destinado a ser o que sempre foi. Então, a psicologia explica o comportamento da pessoa e mostra para a pessoa que a pessoa pode refazer os padrões, ela pode deixar de ser quem ela é para se tornar uma pessoa evoluída. Mas isso depende do quê? Processo. É por isso que é difícil, porque tem que se submeter ao processo. Então, quando você investe em você, quando você investe no seu processo, o que você está fazendo? Você está fazendo com que quem está vindo atrás de você se espelhe em você. Tá? É assim que funciona. Então, isso aí foi o nosso ensino, ok? Essa foi a nossa primeira aula. E a nossa segunda aula? Código do avanço. Essa aí não foi as aulas, não, minha irmã. Não, não, não. Essa aí não foi mais, não, tá? Ô, Lília, pelo amor, hein, Lília? Não, Lília, nós já estamos agora, ó, edificando gerações. Você está atrasado 2 aulas, tá, Lília? Ó, edificando gerações futuras, foi a penúltima, e a última foi a transformação começa em mim. Ou vice-versa, né? A transformação começa em mim. Gente, é tão importante a gente falar sobre isso, porque a gente cobra tanta transformação dos outros, né? E Jesus é contra isso. Jesus sempre foi contra. Ele começou lá da etnia religiosa, da elite, e veio até aqui embaixo falando com os pecadores. Não queira mudar os outros, mude a você. Então, transformação é se tornar a melhor versão de você. A transformação, na perspectiva bíblica, é uma transfundação, é mudar os alicerces. Transformação não ocorre por acaso, é preciso ter um objetivo em mente, saber onde você está e para onde você está indo. Então, se você não sabe para onde você está indo, você vai acabar parando ou chegando onde você não quer. Essa é a maior verdade que eu já ouvi na minha vida. Transformação significa mais do que meramente tomar iniciativa.
Significa que, como seres humanos e servos de Deus, somos responsáveis por nossa própria vida, nosso comportamento, nossas decisões, não de nossas condições. Você não é responsável pelas condições, mas você é responsável pelas suas decisões, comportamento e escolhas diante das situações. Foi o que Jesus mostrou lá para o paralítico. Você quer ficar curado? Eu estou 38 anos fazendo o quê aqui? É claro que eu quero ser curado. Mas eu não tenho ninguém. Jesus mostrou para ele o quê? Que não tem a ver com circunstância, com falta de apoio, falta de condição. Tem a ver com a postura, com o comportamento, tem a ver com as escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Então, se você e eu analisarmos acerca de nós mesmos, nós vamos começar a avaliar mais quais são as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, cabe a nós a iniciativa e a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é a minha parte? Espírito Santo, qual é a minha parte nessa grande obra que o Senhor está realizando? Porque a gente senta na cadeira da vida e fica dizendo assim, ó, aquele que começou a boa obra é fiel para poder fazer a obra em mim. Ele aperfeiçoará. Então, quer dizer, ele vai fazer tudo, sem fazer nada. E entra ano e sai ano. E a vida não muda. Porque Deus trabalha junto com o homem para trabalhar no homem. São duas palavras do grego. Boleme e telema. Uma palavra é decreto. A vontade de Deus suprema, aquilo que ninguém muda, que ele decretou. Está selado, carimbado, ninguém muda, só ele mesmo. E existe a outra palavra, que é a vontade dele para se cumprir em mim, que é a bolema, que quer dizer que precisa de mim, precisa da minha permissão. Deus precisa de permissão minha para trabalhar em mim? É claro, porque Deus te deu livre-arbítrio. Escolha, poder de decisão. Ele deu isso para você. O maior poder que Deus deu ao homem é o poder de decisão. E é isso que vai ser julgado no tribunal de Deus. Quando Deus chamar, Luciane, vem cá. Luciane, por que você fez isso? Ah, Senhor, porque é minha mãe, porque meu avô, porque minha tia, porque a circunstância, Luciane, eu quero saber da sua decisão. Porque você escolheu, você tinha outras decisões. Você podia tomar outra escolha. Eu te dei o livre-arbítrio. Então, qualquer pessoa, qualquer circunstância pode te pressionar, mas é você que decide o que você vai fazer com tudo que te fizeram. É isso que a Bíblia mais trata em nós. Porque a obra, a transformação, a transfundação começa em mim. Então, hoje eu falei aqui na sala de líderes, né? A pessoa falou mal de mim. Ah, ela falou mal de mim, mas eu também sei o negócio dela, também vou falar dela. Não, eu não vou falar dela. Eu posso até saber muitas coisas dela, mas eu não sou ela para poder agir como ela agiu. O meu caráter moldado em Deus, que é dos atributos de Deus, atributo moral de Deus, o meu caráter em Deus, como nova criatura em Jesus, não me permite, sabe, agir como o outro age comigo. Então, eu estou sendo injustiçada. Todo mundo na Bíblia foi injustiçado. Quem se destacou, se despontou e se tornou grande, subiu nos altos postos, nos maiores níveis, foram os mais injustiçados, os mais caluniados, os mais perseguidos. Então, se você quer chegar alto na vida, se prepara para apanhar. Se prepara para ser injustiçado, vão falar mal de você. Você não pode se doer com isso. Você tem que ser tão forte em Deus, você tem que estar tão alinhado com o coração de Deus, que tudo que sobrevier sobre você, você tem que tirar de letra. Ah, então você é um robô. Não, você vai chorar, você vai sentir, você vai entrar no seu quarto, você vai ficar 2 dias lá de cama, vai afetar alguma coisa em você. Você não é robô, você é ser humano, a gente sente. Mas o problema não é sentir. O problema é quem está no controle. Quem domina? A minha raiva, meu ressentimento, a minha mágoa, a tristeza do que fizeram comigo? Ou a palavra de Deus? Eu preciso ser guiada pela palavra e não movida pelas circunstâncias. O que me move não são as circunstâncias. O que me move é a palavra de Deus. Então, esses grandes homens foram movidos pela palavra, por isso que chegaram tão alto. Se você deixar as circunstâncias te mover, você nunca vai conseguir ser quem Deus chamou você para ser. Quem te move não são as circunstâncias, o que te move é a palavra. Muitas pessoas estão não conseguindo ter resultado no que elas sonham, no que elas desejam, porque elas estão querendo, estão se permitindo ser guiadas, movidas pela circunstância.
Porque eu estou sendo muito afligida. É porque estão falando muito mal de mim. Minha irmã, fecha a porta da tua casa. O que estão fazendo do lado de fora não pode te atingir. Mas estão falando mal de mim. Eu vou falar para vocês, eu passei uma luta tão grande na minha vida, vocês não têm noção. Quando eu perdi tudo, perdi tudo. E aí eu tinha muitos funcionários. E teve funcionários que entenderam que era falência, saíram, esperaram, foram para a justiça, confiaram. Mas teve uns que fizeram o inferno da minha vida. Me chamaram de missionário do capeta. Fizeram o inferno da minha vida. O inferno. Foi ali que eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. Por quê? Porque as circunstâncias não moldam o caráter, mas revela. A pessoa fala, a circunstância está moldando o seu caráter. Não. O que molda seu caráter é relacionamento com Deus. O que molda o meu caráter é a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quanto mais com Deus eu me relaciono, menos as coisas me atingem. Sabia disso? Quanto mais vida de oração, quanto mais firme na palavra, é fenomenal, gente, tá? Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu cresço, mais eu vivo essa transformação, menos as coisas me atingem. A pressão vai revelar o que está dentro de você. Períodos de pressão revelam o que está dentro de nós. Nós passamos por períodos de tensão, períodos de estresse. É ali, nesse período de estresse, é que vai revelar o que está dentro de você. Um renomado psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel já pela 5ª vez, cara, é fenomenal, americano. Ele diz que quando a pessoa está passando por um período de estresse e ela tem falhas no seu caráter, 4 coisas podem acontecer pela falha no seu caráter. O caráter não está moldado. Primeiro, um período de estresse, essa pessoa que está com caráter, com falha no seu caráter, ela vai procurar sentimentos de dor. Ela vai se isolar, ficar com solidão, com tristeza, com ressentimento, vai se fechar nas emoções dela, vai entrar no abismo das emoções. Ou segundo, ela vai buscar sensações destrutivas. Ela vai beber, ela vai pra balada, ela vai fumar, ela vai fazer alguma coisa, né? Usar droga. Terceiro, ela vai ficar arrogante, prepotente, sabe? Ela vai, em mim ninguém pisa, porque eu vou resolver com a minha mão. E aí a pessoa, sabe, se transforma num demônio. Aí ela quer agir por conta própria, arrogância pura, puro ego. Ou quarto, ela entra pelo caminho do adultério. É lamentável, gente, mas isso se repete todos os dias. Quando alguém me procura e fala, olha, eu adulterei, estou no adultério, sabe? Eu pergunto, qual é o retrato da sua vida? Qual foi a área da sua vida que você sofreu uma forte pressão, um forte impacto? Aí a pessoa, foi aqui, um negócio, o contrato deu errado, eu perdi tal coisa. A pessoa, diante de um período de pressão, ela revela o que está dentro dela. Quer ver Davi? No dia mais difícil da vida de Davi, mais difícil, gente, vocês não têm noção. Quando você lê a segunda vez que Saul vai parar na mão dele, ele estava passando necessidade com 600 homens, fora mulheres e crianças. Ele estava pedindo comida para os outros. Mandou os 10 jovens dele lá pedir comida para o Nabal. E o Nabal humilhou ele. E aí, há uma situação lá, Saul com seus guerreiros, 2.000 guerreiros dormem. Vem um sono profundo, eles dormem de roncar. E Davi está olhando em cima de Saul, assim, ó, dormindo. E o amigo de Davi, amigo íntimo, fala para Davi, Davi, Deus é na sua vida, cara. Isso aqui foi Deus puro na sua vida, Davi. Davi, isso aqui foi Deus, Davi. Você não está vendo, não, Davi, que isso aqui foi Deus? Foi Deus que criou essa situação para você poder resolver o problema. Toma a espada, enfia nele, mata ele, acaba com o problema. Bom, a gente tem aqui algumas situações, né? A gente vê tanto sobre isso, assim, a gente tem que analisar, tá? Por quê? O que você podia pensar se você não tivesse caráter no momento desse? Se seu caráter não é moldado em Deus, se você tem falha de caráter. É mesmo, me matava. Vou matar esse miserável que eu não aguento mais ele. Ele está acabando com a minha vida. E a pressão que ele está causando no povo. 600 homens sem poder voltar para casa, porque quem ajudava Davi se tornava refugiado e também era inimigo do Estado.
Então, é muita gente. Davi sabe que a pressão está grande. Davi está com a espada na mão, pensando, eu podia resolver o problema agora. Mas o caráter de Davi não permite. Davi pensa, mas essa não é a forma de resolver as coisas. Porque diante da pressão, você tem duas decisões. Concessão ou caráter. Você tem que escolher. O que você vai fazer? Então, você está sendo pressionado. O diabo vem com toda a fúria contra você. Deu tudo errado. Tudo errado. Você está com a dívida tudo para pagar, o banco está negativo, o filho está doente, não tem médico, você está numa situação deplorável, está tudo dando errado na sua vida, e o diabo vem no seu ouvido e fala para você, vai por esse caminho aqui, passa não sei quem para trás, faz assim, faz assado, quer te dar um atalho, porque ele sabe, se você pegar um atalho, você está fazendo concessão. Mas se você for pelo caminho do caráter, você fala, não, eu vou passar por tudo, vou refazer o caminho, vou aprender com isso aqui. Vou aprender a ser planejada com o meu dinheiro, vou aprender a ser dizimista, que eu não sou. Eu vou aprender a ter um relacionamento com Deus profundo, eu vou refazer o caminho, vou começar do zero, mas eu não vou pegar atalho. Então, quando você escolhe pelo caráter, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque seu nome vai sujar, que pessoas vão falar o que quiser de você, mas o que importa é você agradar a Deus, não a homens. Importa agradar a Deus e não a homens. Jesus disse, eu vou dizer para vocês a quem vocês têm que temer. Tema a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não tema homem, só pode fazer dano no seu corpo. O salmista disse, a quem temerei? Quem é o homem? Que homem eu temerei se o Senhor está comigo? Deus sabe. Senhor, eu errei muito na minha vida, mas eu estou decidida a ir pelo caminho do caráter. E aí você começa a viver transformação. Alinhamento em todas as áreas da sua vida, principalmente dentro para fora. Emoções, sentimento. É revolucionário. O preço é caro, mas é valioso demais. Quem você se torna em Deus, quem você se torna uma pessoa legítima. Então, quando você assume um lugar, você não tem medo de perder. Aí vem a ameaça, olha, vão tomar seu lugar, você fala, pode levar. Você acha que eu estou aqui brigando por causa de cadeira? Você acha que eu estou aqui para disputar com alguém? Meu filho, você não está entendendo. Eu fiz o caminho, eu sei os passos. Eu construí esse caminho aqui. Eu não cheguei aqui de paraquedas, eu não desci aqui de paraquedas, não me jogaram aqui, eu não paguei para estar aqui. Eu fiz o caminho passo a passo, refiz, apanhei, levantei de novo, fui de novo, o Senhor me ajudou, a graça me empurrou, e você acha que eu estou aqui para competir, com medo de perder lugar? Ah, me poupe, toma a cadeira, leva de presente. Então, é valioso, tá? A transformação começa em mim, ok? Essas duas aulas que nós tivemos, mas eu acho que vocês não fizeram, né? Tá aí a aula para vocês, gente, pela madrugada. Amém? Tudo já foi isso aí, aprendendo a escalar, código do avanço, foi tudo. Glória a Deus. Alguém quer falar? Alguma pergunta? Dentro do que nós falamos? Eita, glória! Que dia maravilhoso, Jesus. Dia maravilhoso. Então é isso, né? Esse é o caminho, tá? Pegar a cruz e seguir Jesus é para qualquer um, não. Muita gente está na igreja, mas poucos estão se submetendo ao processo. Processo que nos molda, né? Glória a Deus. Ninguém quer falar nada? Fala, gente. Ninguém tem dúvida, pergunta. Tá tudo em paz, tá tudo na bênção? Até colheram, ó. Oh, glória! Mas Deus é fiel. Livro, psicologia. Hoje eu emprestei uns 20 livros. Meu Jesus amado. Como pega meus livros? Já viu esse aqui, ó? Mulheres que é um psicopata? Ai, meu Deus. Deixa eu ver qual. Eu tenho tanto livro aqui, Jesus dos crentes. Vamos ver. Livros!
Ah, tem muita coisa aqui. Livro de psicologia. Vou pedir para a Dani mandar para vocês, tá? Eu tenho vários, mas agora de cabeça eu não lembro. Vou pedir para a Dani mandar, tá? Mandar para vocês no WhatsApp. É isso aí, compra mesmo, Lilian, tá? Tem livro PDF, tem um aí que eu estou terminando de montar agora, A Mente do Espírito, tá? Dá para você comprar ele, porque ele é digital. Estou terminando de montar ele já. Já faz um ano que eu estou trabalhando nesse livro. Ele tem 110 páginas, mas está assim, né? Como desenvolver a mente do espírito. Está fenomenal esse livro. Então, desde toda a minha correria, eu ainda escrevo ainda. Ai, Senhor, estou tomando aqui a combinação exata dos chás. A combinação dos chás dos chineses, né? E desincha. Muito bom. Pode me passar o livro que a senhora falou antes de conseguir anotar? Esse aqui, ó, da Rebeca? Esse aqui, ó. Ele é fenomenal, tá? Ó, fala sobre... Meu Deus do céu, que livro fenomenal. Que livro fenomenal. Não tem um Tem um da... Patrícia Petteker. Patrícia Petteker, ela é uma das pastoras da igreja da Joyce Meyer. E ela fez um livro muito bom, né? Ela falando sobre alinhando emoções. Muito bom. E também tem vários livros, né, da Joyce Meyer, né? Joyce Meyer é uma um grande exemplo para nós, né? A mulher tem uma história de vida assim fenomenal, né? Tudo que ela passou e a forma como ela deu a volta por cima, a história dela assim é muito forte, tá? Então é isso, gente. Alguma pergunta? Tá tudo certo? Esse mindset em espanhol, porque é em inglês essa palavra, quer dizer modelo de mentalidade, tá? Mindset quer dizer modelo de mentalidade. Ninguém tem pergunta? Tá tudo certo? Vocês estão tão paradinhos hoje? Estão fazendo as atividades, estão sobressaindo aí, estão refazendo o caminho. Tá dando certo? Acordando mais cedo, se comprometendo com a sua missão. Mas, como é que eu faço para poder vencer os meus desafios? Eu digo, se você... quais são os seus desafios? Você tem que ter a clareza de quais são eles. Escreve seus desafios e começa pelo primeiro. Qual é o seu primeiro desafio? Seu primeiro desafio é acordar mais cedo, 1 hora mais cedo. Se você conseguir vencer o seu despertador, você vai conseguir vencer o outro desafio, o outro. A gente começa pelo primeiro. Às vezes a gente quer vencer o desafio lá em cima, mas tem que começar aqui, ó. Efeito dominó. Começa desse, para ir naquele, entendeu? Tem como. Luciene Araújo, vai, Xará. Serva do Deus vivo. Olha aí, nós temos a Luciene Araújo, tem 2 Xará aqui. E a Luciene Maria. É contigo, Araújo. Luciene Araújo, tá liberado. Ativar o mudo. Acho que desativou. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, princesa. Eu sempre quis falar, mas nunca não estava tendo coragem, não. E eu falo bastante, mas muitas coisas aconteceram e eu falei, não estava preparada para conversar ainda assim, né? Mas eu quero agradecer, eu estou muito feliz pelo curso e quando eu me dispus, né, a fazer, a tomar um rumo para minha vida, e eu falei, eu vou começar a fazer o curso, várias coisas ruins aconteceram, né? E eu falei assim, mas eu não vou desistir, não vou parar, eu vou prosseguir, vou continuar fazendo mesmo assim, porque às vezes quando Deus tem um propósito na nossa vida e a gente se dispõe a fazer, a melhorar, a buscar melhorias, muitas coisas adversas também vêm na nossa vida para a gente parar, né? E eu falei assim, eu não vou parar, vou continuar fazendo. E está sendo assim muito bom. É igual eu comentei outras vezes no chat e tudo mais, e falei, eu estou pagando o curso para apanhar, está sendo bem complicado, e foi uma verdade, né? Até na terça passada eu não consegui assistir, foi o único dia que eu não assisti assim ao vivo, mas depois eu assisti,
e chorei, e fiquei revendo toda a minha vida e todas as coisas. Então, assim, está sendo, tá sendo um momento de muita reflexão para o aprendizado, para o crescimento, tudo que eu estou passando assim no curso, na minha vida pessoal, profissional. Quantas coisas eu tive que parar assim de fazer para ouvir a voz de Deus, né? Desistir de fazer assim para o meu eu, mas ouvindo a voz do Senhor e pagando um preço alto, eu falo, né? Eu falo, gente, é um preço alto. E depois eu escuto as meninas falando, não, quando a gente faz as coisas para o Senhor, você não paga o preço alto. É, não é, né? Tem que ser com amor e tudo mais. E assim, Miss, há muito tempo assim atrás, todos os lugares que eu vou, Deus fala muito que eu vou ser missionária, que eu vou pregar a palavra. Eu falei, mas eu não vou não, porque eu não gosto de ler. Eu não vou ser não, que eu não gosto de ler. Aí todo lugar que eu vou não tem jeito. O pessoal fala, Deus manda você estudar, Deus, vai estudar, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, né? Você precisa. Aí eu falei, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu não quero mais postergar aquilo que o Senhor tem para minha vida, né? Então eu comecei com esse curso e assim, eu pretendo não parar mais. Eu estava até pensando em fazer psicanálise, porque o Senhor sempre me levou para trabalhar com pessoas, né? Ainda que com muita dificuldade, eu sempre trabalhei com pessoas. Aí fui gerente de quase 1.000 mulheres, uma confusão. Falei, meu Deus, mas o que o senhor tem comigo? E aí, assim, é que é difícil. Aí, no caminho que eu estou seguindo, assim, como a gente fala, a gente não entende, né? Mas lá na frente a gente vem entender. Tudo que assim, passei de dificuldade é porque Deus tem um propósito que eu trabalhe realmente com mulher futuramente, e Ele já foi me ensinando, né? Mesmo com as Tá minhas te quedas, preparando. me preparando com as minhas dificuldades, e aí não tem jeito. Todo lugar que eu vou, se eu vou no monte, se eu vou em uma igreja diferente, se algum irmão me vê, se alguma irmã me vê, é tudo a mesma coisa, né? Não, Deus tem um chamado, você está demorando o que Deus tem para você. Então, assim, às vezes a gente acha que não é necessário a gente estudar, mas o Senhor, Ele quer que a gente estude. Né, para quando a gente estiver em algum lugar, para a gente saber falar, ou para a gente entender a Bíblia com exatidão, com não só do que as pessoas falam, mas a gente buscar mais o Senhor. E eu tenho feito isso. E essas 2 últimas semanas, sim, não estou acordando certinho, não, porque eu até quero te fazer uma pergunta, né? No horário. Mas essas 2 últimas semanas, assim, um monte de gente me ligando e querendo, pedindo oração, aí ou pedindo conselho, aí depois ela manda uma mensagem. Nossa, é tão bom falar com você, você fala minha calma, você fala, muda, tipo assim, um pensamento. Aí eu falo, meu Deus, né? O Senhor confirmando realmente o que Ele tem comigo, porque às vezes eu me sinto muito pequena, né? Para o tamanho da promessa de Deus, né? Eu falo, não, mas não pode ser outra pessoa, não pode ser eu, né? Mas é o Senhor usando essas próprias pessoas, né? E tem acontecido constantemente, mas eu tenho orado, eu tenho também jejuado, buscado, lido a Bíblia, me dispondo a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí as pessoas estão vindo naturalmente. E sobre a acordar assim de madrugada, eu estava conseguindo. De madrugada, que é mais cedo, né? Só que Deus tem me acordado muito de madrugada. Eu falo que é Deus, né, que tá me acordando. Tipo assim, 2h30, 3 da manhã. Aí eu não consigo dormir. O que que eu tô fazendo? Eu tô indo, dobro meu joelho e vou orar. Só que ali eu perco o sono. Aí eu tiro uma palavra naquele horário, mas Sim. depois não fica muito na minha mente, como quando tá acordado assim plenamente, né? Aí eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Não, o importante é você se comprometer, tá? Se comprometer e fazer essas 4 atividades, tá? Tem gente que estuda comigo que faz, por não trabalhar fora, a pessoa faz à noite. Eu fiz ontem à noite, achei que foi É, ótimo as também, que pessoas não tinha fazem nenhum à barulho. noite. Eu tenho um aluno aqui que faz à noite. O importante é você se comprometer. Agora, Uhum. eu ensino as pessoas a fazerem a primeira hora do seu dia porque é desafiador, né? Mas cada um sabe o que é desafio para si. Desde que você faça Uhum. as 4 atividades, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas isso precisa gerar em você mudanças significativas. Se não está gerando Uhum. mudanças, é porque não está sendo efetivo, né? Sim. Então, tem que ter resultado, tá? Então, Uhum. procura o seu horário, o que for bom para você, dentro do que está te esticando, te puxando, te tornando quem você precisa ser. Uhum. Essa transformação, essa mudança, esse desempenho, essa vontade de estudar, de ler, de estar no centro da vontade de Deus, né? Isso é que importa, tá bom? Então, agora, se é de Ah. manhã, se é à tarde, se é à noite, é você que sabe, tá bom? Uhum. Entendi.
Tá bom, gente? Estou falando aqui para todo mundo aqui, ó, tá? Eu tenho alunos aqui que fazem essa atividade à noite, né? E estão vivendo o melhor período das suas vidas. Por quê? Porque nunca tiveram um relacionamento tão constante com o Senhor. Nunca foram constantes em ler a Bíblia, né? Então, isso já tem sido para elas, né, muito revolucionário. Então, pode ser que amanhã ou depois elas mudem esse período, né? Como eu disse, tudo na vida é hábito. Então, você tem que saber o que, de fato, é um desafio para você. Para outras pessoas é de madrugada. Para mim, é antes das 5. Acordar antes das 5. Isso, para mim, é um grande desafio. Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito grande, como vocês sabem, né? Além de ser missionária, empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu cuido da minha casa, né? Eu deixo as coisas em ordem. Eu sou 1000 por hora. Eu leio bastante, eu leio 30 páginas de livros por dia, né? Então, assim, eu tenho que acordar muito cedo para poder dar conta. Então, tanto que aqui esse horário aqui, estou dormindo já. 10 horas, 10h30 da noite, acabou eu, né? Não estou mais em pé. Entendeu? Então, você tem que saber o que é desafio para você, tá? Mais alguém quer falar? Glória a Deus. Isso aí, confronto estica a gente. Missionária, eu estou acordando todos os dias, graças a Deus. Descobri que eu tenho fuga, ideia. Começa a ler, dá sono e começa a dormir. Tem um livro aqui, ó, Gerenciando a Si Mesmo. Acho que a Dani levou para ler. Ela me pediu tanto esse livro, eu acho que ela levou. A Dani vai te mandar o livro, tá? Vocês chamam a Dani. Tudo que eu falar com vocês, vocês chamam a Dani, tá? Porque é muita informação. Então, ó, a Luciene falou isso, isso e isso. Manda aí para mim. Por quê? Porque existe um livro que chama Gerenciando a Si Mesmo. É uma série de livros desse mesmo autor, e ele é, assim, um dos que eu indico muito, muito mesmo. E ele fala ali, tá? Sobre o que acontece com a pessoa quando a pessoa dorme, ao invés de estudar, né? Quando a pessoa está estudando, a pessoa está lendo. Ele mostra o que acontece com a mente, né? Então, tem gente que tem TDAH, outros têm ADDA, né? Outros têm isso aí que você falou. Então, ele vai tratando desses assuntos. Assim, olha, fenomenal o livro, tá bom? Fenomenal. É para Dani. Diferença de horário são horas. Amanhã acordar cedinho. Eu contei para você. Acordo cedo também. Glória a Deus. Amém, gente? Ninguém quer fazer pergunta? Tá tudo certo? Precisa se comprometer com o seu processo. Tudo na vida é comprometimento, tá? Quando você se compromete, o céu te ajuda. Então, o compromisso começa no coração. Algum curso para quem quer empreender? Tem o curso para quem quer empreender, né? Tem para iniciante, tem para quem já é empreendedor e tem para quem já é empresário, tá? Pois chama a Dani lá que ela te manda aí. Um curso para iniciante, para quem quer começar, para quem já está, bom? Hoje a gente deu aqui para 8 pessoas aqui, iniciantes. Muito bom, para quem quer empreender. A mudança pode estar relacionada ao humor também, pois estou me sentindo super bem durante o dia. Além de ter no meu coração certeza de que tudo que tem orado em relação aos propósitos e promessas cumprirão. Uhum. Alinha tudo, tá? Emoções, sensações, alinha tudo. Isso aí você está refazendo a sua autoimagem. O processo, o comprometimento está levando você a refazer a sua autoimagem. Refazer a autoimagem é um negócio divino, porque nós somos resultado do meio que viemos. Então, nós repetimos os padrões do que nós aprendemos com os nossos pais, da família que viemos. Então, refazer isso é muito difícil, porque você criou uma imagem de você mesma. Então, quando você começa a se esticar, sabe? Você começa a viver essa neuroplasticidade, seus neurônios começam a esticar, e a gente que é cristã, orando, buscando a Deus, o Espírito Santo vai nos moldando, né, a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, a gente vai refazendo a nossa autoimagem e também a nossa autoestima. Qual a diferença? Autoimagem é como eu me vejo, autoestima é como eu me sinto. Isso é refeito. Então, muda mesmo, muda o humor, sensação, é coisa de Deus. E o interessante é que diante da pressão, porque assim,
quando você está com essa expectativa, né, do processo, você sente essa vontade de estou me sentindo muito esperançosa, mas o fenomenal é quando você é atacado, quando você está sendo pressionado, tá? É quando as coisas começam a dar errado, é você continuar com essa sensação. É você rir, você fazer graça à desgraça. É você olhar para a situação e você falar, cara, você ri assim, ó. O diabo coça a careca e fala, o que essa infeliz está fazendo? Ela está rindo de uma prova dessa? Porque você se desenvolveu tanto que você está enxergando a circunstância de cima para baixo. É fenomenal isso, gente. Fenomenal. Então não te abala. Não te abala. Tá? Não é que você não sinta, mas não te desestrutura. É isso que eu estou falando. Amém? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Tá na bênção? Amanhã você liberar mais aulas. Bora lá! E, como eu disse, né? O método PROS nunca é igual, tá, gente? A gente procura aí sempre passar conteúdos valiosos. O próximo método PROS agora, a gente vai empretar o empreendedorismo, tá? Ajudar as pessoas nas suas finanças, como ter a mente de sucesso, né? A questão financeira também, tá? Vai ser forte. Ninguém quer falar nada? Opa, Tatiana. Tatiana quer falar. Glória a Deus. Bora, Tatiana Fialho. É a Fialho que quer falar, né? É. Tá aberto, pode falar. Ah, bora ser breve que amanhã é dia de acordar cedo. Como é difícil esse negócio de acordar mais cedo, pelo amor de Deus. Eu vou ser muito sincera, infelizmente é um dos meus traços e bater direto a um ponto. Assim, já foi muito difícil lá atrás eu colocar exercício físico por uma questão de saúde. Quando eu incluí ele na minha rotina, veio as tarefas. Aí quando foi muito difícil, tipo, eu já tinha tão certinho que eu tinha que levar na escola a criança, já parar na academia, e tenho assim certinho o período de manhã, aí acordar essa 1 hora mais cedo, assim, ó, vai bem 5, 6, 7 dias, de novo. Aí cai e começa de novo. E aí nós vamos. E com a execução de planejamento semanal, eu enxerguei que a minha manhã ela tem uma rotina. A minha tarde era uma verdadeira bagunça quando a minha filha chegava da escola e eu não conseguia executar 90% do que eu queria e assim, muita coisa ficava bagunçada. Aí eu parei de fato, fui lá para o Excel, vamos colocar em ordem, vamos olhar e aí comecei a enxergar aonde estava me perdendo, que era justamente que a minha filha ia dormir de tarde, dormir o tempo que ela queria. E aí quando era 10 horas da noite, a bichinha queria brincar. Aí eu falei, encontrei a falha do negócio. Encontrei a falha, agora vamos lá. Você vai encarar o dia inteiro junto comigo, quero ver se 9 horas você não tá na cama. Já foi dormir. E aí eu consegui enxergar algumas falhas de fato, papel, caneta ou computador e executar, fazendo ali o detalhe que a gente acha que é bobagem escrever. Eu já sei como fazer no meu dia, mas assim eu vou ter que escrever. Mas com a questão do TDAH, eu tenho TDAH, e ler para mim é um mega de um desafio. E aí eu tô com um tema, eu me propus a pegar um livro, 200 e poucas páginas, eu peguei esse livro em dezembro, só que é um tema muito pesado de batalha espiritual, mas muito pesado mesmo, se chama Regiões de Cativeiro. E eu não consigo, eu tô jejuando para conseguir terminar, e esse tema tá difícil. É assim mesmo. É assim mesmo. Você refazer os padrões é fácil, né? Se tornar essa pessoa é difícil, gente. Só pensa que não, mas é difícil, tá? Aí eu tô Mas não é dividindo aqui assim. porque e eu tô dividindo de fato, porque quando eu enxergo a minha, eu falei, será que é só eu que tô nessa? Né? Eu não tenho Não, vergonha de dizer, não, tá muita gente. difícil, tá ruim. Tem gente que manda mensagem para a Dani dizendo assim, Dani, pelo amor de Deus, como é que eu faço para acordar cedo? Todo dia eu coloco o celular para despertar e eu durmo. Mas a gente vai lutando e vai dar conta, tá? Vai dar conta. Eu queria fazer um pedido para Vamos todo que mundo que sim. está aí, gente. Abram as câmeras, tá bom? Tem muita câmera fechada aí, ó. Natália Chiquinique. Tábuas A7 Light, não sei o quê. Carolina. Robervânia, Letícia, abram as câmeras. A Luciane, com toda a luta que ela tá ali, ó, que a câmera dela vai, some e volta. Ela tá firme e forte. Glória a Deus.
Eu quero fazer uma filmagem para me colocar no Instagram, tá bom? Cadê, gente? Abre as câmeras. Cadê a Letícia? Letícia Cadê o filtro? Mendes. Cadê a Letícia Mendes? Sumiu a Letícia. Glória a Deus. Então, me façam saber. Se vocês têm alguma pergunta? Ninguém quer falar nada? Coisa boa, né? A Lúcia Souza. Terminei de ler um livro. É bom demais, gente. Fala a verdade, hein? Eu leio 3 por mês. Aí, quando eu termino, antes do prazo, nossa, Deus, é assim. Você dá uma missão para você, você cumprir, uma sensação assim, sabe? Então, você vai fazendo isso em coisas pequenas. Então, você vai construindo isso, sabe? Então, você vai se tornando uma pessoa imbatível, né? Imbatível no Senhor, né? Você se torna uma pessoa que já para poder conseguir te atacar, tem que fazer uma trabalheira, porque, olha, grande é o processo para conseguir te atingir. Minha irmã preciosa, você é um modelo de força inspiradora para nós, viu? Graças a Deus. Deus é fiel. As atualizações, recebemos ela, tem que entrar, das aulas, tem que entrar a Dani manda para vocês, não manda, gente? No grupo. Entrou a aula, ela manda. Manda PDF. Ah, vai ser forte, novo método, hein, Luciene? Vai ser forte. Vou colocar aí, empreendedorismo vai vir com força. Porque eu trabalho muito com pessoas de empresa, né? Então eu peguei uma bagagem esse ano que passou agora, peguei uma bagagem assim, então vai ser forte. Eu já comecei a desempenhar isso dentro da minha casa, né? Então eu estou vendo resultado no meio dos meus. Você não falou que vai renovar o método. Então, gente, estou falando, método PROS agora mês que vem, quando eu abrir as inscrições, vai ser primeiro para vocês, tá? Para quem já está inscrito. Depois a gente libera nas redes. Ninguém quer falar? Quando começa? A gente libera em março e começa em abril. Podemos parar. Ó, a roda tem que continuar rodando. É. Tudo certo, então? Ninguém quer falar nada? Glória a Deus. Quero fazer teologia. Fala com a Dani, viu? Vamos abrir uma classe nova aí que a gente concluiu agora, essa semana agora, uma classe. Então é isso. Glória a Deus. Quer falar? Vamos orar. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Nosso Deus querido e nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós queremos louvar o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos na mentoria ao vivo, Senhor, essa mentoria coletiva, onde nós podemos falar de nossos conflitos abertamente, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Cada uma de nós, com os nossos desafios, batalhas e lutas, nos ajudando, sendo orientadas pelo Teu Espírito, através do ensino, o Senhor tem alinhado nossos corações. O Teu Espírito tem nos capacitado para essa nova fase. Estamos aprendendo a fechar os ciclos, mudando nossos hábitos, porque somos nascidas de Deus. E como pessoas nascidas de Deus, nós precisamos ter o gênio de Deus. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca e Deus o protege, porque o seu comportamento, suas ações, seus pensamentos, suas atitudes são para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade tão valiosa, Senhor. Eu quero te pedir pela vida de cada aluno, os que estão aqui comigo ao vivo e os que vão ver esse conteúdo depois, que a tua graça possa atingir, Senhor, cada coração, como flecha, levando, Senhor, cada coração ao impacto da tua glória, para que nada mais seja igual. E os teus filhos, Senhor, venham ser alvejados pelo teu poder, para desejar, Senhor, o que o Senhor tem para cada um deles, o propósito de vida para qual eles nasceram, que eles não aceitem menos do que isso, que eles não fiquem à margem da vida, não aceitem mais viver o que eles sempre viveram, mas que eles venham buscar a ser e a viver o que o Senhor tem para eles. Pai, eu quero te agradecer porque é desafiador para todos nós, mas o Senhor tem nos ensinado a nos esforçarmos para o bem comum, assim como disse Paulo para Timóteo. Nós estamos nos alinhando, Senhor, cada dia, e o Senhor tem nos dado esta oportunidade tão valiosa de estarmos juntos
buscando pelo nosso propósito. Muito obrigado, meu Pai. Guarda cada vida, cada lar, dá uma noite de sono reparador, meu Deus. Abençoa teus filhos no dia de amanhã, que essa semana seja uma semana próspera, produtiva, uma semana de eficiência, eficácia, uma semana de vitória, Pai, em todos os ângulos, em todas as áreas. Abre os olhos do entendimento, dá clareza aos teus filhos e os abençoa, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. A nossa força e a nossa confiança não está no nosso braço. Nós confiamos em Ti, fazemos a nossa parte, mas sabemos que nós fazemos o que temos que fazer, mas a última palavra vem do Senhor sempre. A nossa vida está no Teu controle, Tu és o nosso Pai. Sê conosco, ó Deus. Abençoa teus filhos e as tuas filhas. Eu peço a Tua bênção nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o céu te abençoe e te guarde e até o grupo de apoio, né? A paz do Senhor. Deus abençoe.